E aí, pessoal, vamos começar aqui essa aula de equações diferenciais de EDO e a gente vai falar sobre EDOs lineares de ordem superior. Em particular, a gente está interessado em estudar, em caracterizar soluções das equações lineares de ordem superior. Então, vamos andar um pouquinho e antes de fato entrar nesse tópico, vamos fazer trabalhar um breve tópico aqui sobre teoria de funções. É uma parte técnica que lá no final vai simplesmente virar um procedimento bem básico pra gente, mas não custa a gente falar um pouco mais sobre isso. Só um pouquinho, mas depois a gente sai dessa teoria. Então cancela um pouquinho a ideia de EDO, vamos pensar em teorias de funções. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, vamos introduzir a noção de dependência e independência linear de funções. Bom, dizemos que um conjunto de funções f1, f2, fnx, a gente tem fn funções e n funções, é chamado de linearmente independente num certo intervalo i. Essa aqui é a abreviação que a gente vai utilizar, LD em i. O conjunto é LD em i. Se existirem constantes C1, C2, Cn não todas nulas, isso quer dizer que pelo menos uma delas é diferente de zero, pelo menos uma dessas constantes, tais que essa igualdade, essa identidade vai ser verdadeira para todo x no intervalo em que as funções estão definidas. Então, resumindo, dado um conjunto de funções, esse conjunto é dito LD se essa igualdade for satisfeita para todo x no intervalo i, quando C e somente C, uma das constantes for não nula. De maneira equivalente, a gente pode pensar o seguinte, que o conjunto de funções f1, f2, fn vai ser linearmente dependente nesse intervalo i, se for possível escrever uma das funções com uma combinação linear das outras. Ou seja, quando acontecer uma situação dessa, deixa eu dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Digamos que eu tenho um conjunto f1, f2 de funções, todas definidas no intervalo i, ok? Então, que são duas funções. Então, se o conjunto é LD num certo intervalo i, se a gente utilizar a nossa definição, isso quer dizer o seguinte, que existem constantes não todas nulas, tal que f1 de x mais f2 de x, depois eu dou um exemplo com funções de fato aqui, não tão genéricas, mas quer dizer que essa combinação linear é nula e uma dessas constantes é diferente de zero. Bom, vamos supor que C1 seja diferente de zero. Vou mostrar para você que eu consigo escrever uma função ou f1 ou f2 como um múltiplo da f1 ou da f2. Se a C1 é não nula, quer dizer o seguinte, que eu posso, vou mandar aqui para baixo, quer dizer que eu posso fazer isso aqui, C1 f1 de x é igual a menos C2 f2 de x, quer dizer que eu posso então isolar aqui a f1 e escrevê-la desse jeito, C1 f2 de x para todo x pertencente ao intervalo i. Então isso quer dizer o quê? Que a f1 pode ser escrita como um múltiplo da f2. Então, quando eu suponho que elas são LDs, quando duas funções são linearmente dependentes, quer dizer que eu posso mostrar que uma pode ser escrita como múltiplo da outra. E de maneira geral, a gente pode levar essa mesma ideia para um conjunto de n funções linearmente dependentes. Então, quando eu tenho um conjunto de funções e eu quero caracterizar a dependência linear, basta que eu consiga escrever uma das funções desse conjunto como combinação linear das outras. Ou seja, uma das funções do conjunto, uma das f's deste conjunto, pode ser escrita como uma combinação linear das outras, em que essas constantes aqui são constantes não nulas, tá? Pelo menos uma delas é diferente de zero, tá bom? Beleza, então a gente tem a dependência linear de funções. Agora, vamos tentar introduzir aqui a independência linear de funções. Então, antes, vamos colocar um exemplo aqui, fica mais fácil para caracterizar. Tá bom. Exemplos de dependência linear de funções. Então, considera assim a função f1 dada dessa forma e uma função f2 dada dessa forma. Ok? Essa é f1, essa é f2 e ainda tem uma f3 aqui, E ainda tem uma f4 aqui. Então, a gente tem um conjunto de 4 funções e a afirmação aqui é essa, são linearmente dependentes nesse intervalo. E por que elas são linearmente dependentes? Não é difícil ver que a f2 pode ser escrita dessa forma aqui, f2, vou aqui embaixo, f2, que é a
raiz de x mais 5x, ela pode ser escrita da seguinte forma. Quem é f1? É a raiz de x mais 5. Ok? Tô substituindo aqui, ó. Escrevi a f2. Agora vamos substituir aqui, ó. f1 mais 5 vezes. Quem que é o f3? Vai no f3 aqui, x menos 1. Mais 0 vezes o f4. O f4, que é x ao quadrado. Esse termo vai sumir. Vamos fazer essa conta aqui que a gente acabou de colocar, ó. Quanto que vai dar essa conta na hora que a gente ajeitar ela? Vai dar raiz de x mais... Observa aqui que aqui vai dar 5 vezes x menos 5, que vai cancelar com esse outro 5 aqui. Então, vai ficar... Na verdade, vai ficar isso aqui. Então, ó. Vai ficar menos 5x, que é justamente o que deu aqui do lado. Opa, fiz errado. Desculpa, vai dar mais 5x mesmo. Esse aqui, ó, 5 vezes x, este vezes este. Então, o menos 5 cancela com esse 5, então vai dar mais 5x. Que deu justamente o cara que está desse lado aqui. Então, você mostrou o seguinte, ó. Como a função f2 pode ser escrita como uma combinação linear das outras funções, então o conjunto é linearmente dependente. Então, aí justificamos o fato dessa afirmação ser verdadeira, tá? Um outro exemplo aqui é as funções seno de 2x e esse produto de seno e de cosseno são linearmente dependentes nesse intervalo. Para mostrar isso daí, basta você abrir esse seno, né? Aí é fácil ver, ó, o que é o seno de 2x. Seno de 2x, se a gente aplica a fórmula da soma, que é o seno de a mais b, seno, nada mais é do que seno de x mais x. Isso nada mais é do que 2 vezes seno x cosseno x, é a fórmula da soma do seno. Então, você mostrou aqui, ó, a função f1 e isso aqui é a função f2. Então, você mostrou que a função f1 pode ser escrita como um múltiplo da função f2. Novamente, você conclui a dependência linear nessa situação, tá? Ok, agora sim, de fato, a gente pode partir para independência linear. Novamente eu ressalto, essas ideias são técnicas, elas saem um pouquinho do escopo da teoria de equações diferenciais, mas é uma teoria que a gente vai utilizar para introduzir a caracterização das soluções de EDOs lineares de ordem superior, tá bom? Então a gente precisa introduzir elas, mas depois lá no final vocês vão ver que é um procedimento bem prático, eu não vou ter que saber de fato aplicar esses conceitos de dependência e independência linear. Ok. Então, aqui agora a gente vai introduzir a noção de independência linear. Então, dizemos que um conjunto f1, f2, um conjunto de n funções definidos num certo intervalo i, vai ser linearmente independente nesse intervalo se ele não for LD, se ele não for linearmente independente. Então, a independência linear de um conjunto de funções é a negativa da dependência linear. Então, se eu for lá na noção de dependência linear e negar ela, a dependência linear falava assim, ó, o conjunto de funções é linearmente dependente se existirem constantes não todas nulas, uma pelo menos se fosse diferente de zero, tal que satisfizesse essa equação aqui. Nesse caso, essa igualdade só vai valer na independência linear se forem todas nulas, então. Então, essa igualdade vale num conjunto linearmente independente se essa igualdade equivaler se todas forem nulas. Se todas as constantes forem nulas. Essa noção de dependência linear e independência linear, ela vem lá do que a gente estudou em álgebra linear com vetores, em geometria analítica talvez vocês, né? E isso dava a noção de poder gerar espaços, gerar conjuntos de vetores, tá bom? No sentido de base, de construir bases, tá bom? E, então, a independência linear de um conjunto de funções, ela vai ser caracterizada dessa forma, né? Um conjunto de funções é linearmente independente se essa identidade for satisfeita somente quando todas as constantes envolvidas aqui forem nulas, tá? Essa igualdade só vale se todas as constantes forem nulas, e somente se todas as constantes forem nulas. Observa que, como a gente está negando a dependência linear, definindo a independência, isso quer dizer o seguinte, então, ó, neste caso, nenhuma das funções pode ser escritas como combinação linear das outras, tá bom?
A ideia é utilizar essa noção de independência linear para construir uma base de soluções para um conjunto, uma base de soluções para equações diferenciais lineares de ordem n, tá? A ideia é mostrar um procedimento prático para que, dado um conjunto de soluções de uma EDO, poder caracterizar ele, dizer se ele é ou não uma base para soluções dessa EDO. Uma vez que eu tiver uma base para soluções de uma EDO linear de ordem n, a gente vai ver que eu posso construir todas as soluções dessa EDO, tá bom? Então vai ser essa ideia toda de introduzir a independência linear é para construir uma base de soluções para uma EDO linear de ordem n, tá bom? Uma EDO linear homogênea. A gente já vai introduzir esses conceitos já. Primeiro vamos passar por esse tópico de funções aqui. Ok. Dizemos que um conjunto de funções é linearmente independente em um intervalo i, se ele não for LDI. De novo, isso aqui é a mesma coisa que eu coloquei antes, tá? É o mesmo slide anterior. Ok. Então, aqui a gente encerra o tópico de dependência e independência linear, tá? A parte mais importante para a gente vai ser justamente essa. A independência linear, ela é caracterizada pela negativa da dependência linear, ou seja, um conjunto de funções vai ser linearmente independente se no intervalo i, se essa identidade valer, se e somente se todas as constantes envolvidas forem nulas, tá bom? A ideia de poder ter independência linear entre funções é que a gente elimina todas as combinações lineares. Essas funções não podem ser escritas uma como combinação linear das outras. Para que eu preciso da independência linear? Porque eu vou utilizar a independência linear num conjunto de soluções de uma certa EDO para poder obter uma base de soluções e assim poder descrever todas as soluções dessa EDO, tá? Então, aqui a gente encerrou essa ideia de dependência e independência linear, é um tópico um pouquinho mais técnico, mas agora a gente vai ver que é relativamente fácil aplicar isso lá na teoria de equações diferenciais, porque a gente vai ter um procedimento prático para verificar a independência linear, tá bom? Vai ter um procedimento prático para isso. Beleza, vamos voltar agora à teoria de soluções. Voltamos para o curso de equações diferenciais de fato, tá? Então, vamos lá. Soluções para EDOs lineares. Bom, vamos introduzir a caracterização aqui, um nomezinho de EDOs homogêneas. Essa EDO homogênea não tem mais nada a ver com aquela EDO homogênea que a gente estudou lá de primeira ordem, tá? Agora a gente vai entender que a homogeneidade de uma EDO simplesmente quer dizer, de uma EDO linear, tá? Simplesmente quer dizer que o lado direito dela é a função nula. Então, primeiro a gente introduz assim, ó, a EDO linear, essa EDO linear aqui, ó, o lado esquerdo caracterizado exatamente como foi aquela EDO linear de ordem n que a gente introduziu lá atrás, tá? E o lado direito é uma função g de x. A gente vai chamar ela de não homogênea, NH, essa EDO linear de ordem n é não homogênea, se a função g de x ela é não nula. Isso quer dizer o seguinte, que g de x é diferente de zero, pelo menos para algum x. Para algum x no intervalo i onde ela está definida, tá? Lembremos aqui que todas as funções aqui, as funções A são funções contínuas no intervalo i. Contínuas no intervalo i, tá bom? Então, uma EDO linear de ordem n é dita não homogênea quando a função do lado direito é não nula. Então, ela vai ser homogênea quando a função for nula, tá? Observa que a gente tem a mesma estrutura de EDO linear do lado esquerdo e o lado direito vai ser uma função nula. Isso aqui a gente chama de EDO homogênea, tá bom? Em vários casos, a gente vai entender que normalmente é dado uma EDO, lá na frente a gente vai ver isso, tá? Vai estudar isso com mais detalhes, mas normalmente é dado uma EDO linear não homogênea pra gente, e quando a gente está interessado em estudar soluções dessa EDO linear não homogênea, eu vou ter que analisar primeiro a homogênea associada. Nada mais é do que eu pego essa g de x, troco ela pela função nula e estudo essa função com zero lá do lado direito para depois tirar conclusões da não homogênea, tá bom? Então, EDO linear não homogênea quando o lado direito é uma função não nula. EDO linear homogênea é quando o lado direito for a função nula, tá bom? De maneira mais técnica aqui com relação aos nossos objetivos, a nossa ideia é o seguinte: quando eu quero estudar a teoria de soluções das EDOs não homogêneas, eu preciso primeiro fazer a teoria das EDOs homogêneas.
Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é caracterizar as soluções das EDOs homogêneas, estudar a estrutura das soluções das EDOs homogêneas, com a finalidade de poder descrever a chamada solução geral. E para isso eu vou precisar descrever o que é a base de soluções, ou melhor ainda, um conjunto fundamental de soluções para essa EDO aqui. Vamos já ver o que são esses nomes, essas definições que eu acabei de falar sem dar muitos detalhes, tá? A ideia dessa aula vai ser caracterizar soluções de uma EDO linear homogênea. Então, ó, soluções para EDOs lineares. Aqui, ainda continuando esse tópico, mas agora relacionado ao slide anterior, só para introduzir exemplinhos mais claros do que é uma EDO linear homogênea e não homogênea. Observa isso aqui, ó. É uma EDO linear, observa o lado esquerdo, uma EDO linear de ordem 2, tá bom? E ela é homogênea. Ela é homogênea porque o lado direito é nulo, é a função nula. Tá? Eu não penso que é só o zero, não é só o número zero, não. Eu estou vendo isso aqui como uma função nula, tá bom? Porque uma EDO sempre é igual a uma função, tá? Vê o segundo aqui, exemplo. Exemplo B. Novamente, eu tenho uma EDO linear no lado esquerdo. Qual que é a ordem da EDO? A ordem é 3, tá bom? É uma EDO linear de ordem 3. E observa o lado direito. É uma função não nula. Então, essa é uma EDO linear não homogênea de terceira ordem. A primeira é uma EDO linear homogênea de segunda ordem. Por que ela era homogênea mesmo? Ela é uma EDO linear pela estrutura do lado esquerdo e ela é homogênea porque o lado direito é uma função nula. A segunda é não homogênea porque a função do lado direito é não nula. Certo? Então, o primeiro resultado aí, agora focando nas EDOs lineares homogêneas, né? Tá bom? Então, a gente está estudando agora EDOs H, tá bom? Quando eu falar EDOH, vamos voltar aqui rapidinho, a gente vai estar focando nessas EDOs aqui, tá bom? EDOs lineares, cujo lado direito é a função nula. Ok. Então, uma primeira propriedade, um primeiro resultado que a gente tem para as EDOs Hs é o seguinte, é o chamado princípio da superposição de soluções para EDOs homogêneas, né? O que esse resultado basicamente fala é isso. Quando eu olho para minha EDOH, se por algum motivo eu tenho um conjunto de K soluções para essa função, para essa EDOH, todas definidas no intervalo I, então a combinação linear dessas funções é também uma solução para H. O que é combinação linear? A combinação linear nada mais é do que, se eu definir essa função, ó, y de x é igual, a combinação linear vai ser essa função y dada por, pega uma constante genérica qualquer, multiplica a primeira função y, que é solução. Pega uma outra constante genérica qualquer, multiplica pela segunda função, que também é solução de H. Assim por diante, até a késima solução. Então, ó, se você tem K soluções para EDO, se você tem K soluções para EDOH, então a combinação linear delas, não importa, também é solução para H. Também é solução de H. Ok? Novamente, olhando para a EDOH, lembrando da EDOH, ixi, deu pane aqui. Aqui, ó. Lembrando da EDOH, essa daqui que eu estou rabiscando 1 milhão de vezes em volta, aquele resultado fala assim, o seguinte, ó, se eu tenho uma função que satisfaz isso daqui, depois eu descubro uma segunda função que satisfaz essa EDO, depois uma terceira função e assim por diante, digamos que eu tenho K funções que satisfazem essa EDO, a combinação linear dessas funções também satisfaz a EDO, tá? Uma justificativa para isso é relativamente simples de dar, tá bom? Então, só continuando o mesmo resultado, ok? Só que aqui tem uma demonstraçãozinha, uma justificativa do porquê essa afirmativa é verdadeira. Então, ó, se você tem K soluções para aquela EDO, quer dizer que cada uma delas, quando substituídas na EDO, satisfazem a EDO. Lembrem o que é a definição de solução de uma EDO, né? Então, ó, qualquer combinação linear que eu tomar dessas funções, ou seja, a combinação linear, essa soma aqui, tá vendo? Ó, constante e função. Quando eu substituo ela lá em y, quando eu substituo essa y lá em h, basta a gente observar o seguinte, na hora que a gente substitui ela em h,
Então, onde aparece os y's, eu vou colocar essa definiçãozinha aqui que a gente acabou de introduzir. Então, na derivada enésima dessa y, apareceu essa y que a gente introduziu na derivada enésima. E assim por diante. Ó, o último termo lá da IDO é o A0 vezes y. Então, entrou ele aqui de novo, que é o cara que a gente introduziu. Na hora que eu organizar essa primeira identidade, eu vou para essa segunda identidade. Aqui a gente está só organizando a equação e utilizando o fato de que cada uma delas é solução, né? Cada uma dessas funções é solução para a EDO. Então, você vai ver aqui que nada mais é do que a y1 substituída naquela h, depois de organizar. Isso aqui nada mais é do que a y2 substituída na h. Aqui isso quer dizer o que? Essa última. A yk substituída na h. E cada uma delas, quando substituída na h, devolve zero. Então, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero e, portanto, devolve zero. Ou seja, você acabou de mostrar que quando você vai lá e substitui essa y que você acabou de introduzir, essa y aqui, você está verificando esse fato, ó. Isso aqui, só estou reescrevendo aqui, tá? Essa primeira linha, ó. Você está verificando que, assim por diante, até o final, A0 de x. Eu omiti o x ali com os A's, tá? Y é igual a zero. Foi isso que você verificou. Então, se sua y, quando substituída no EDO, devolve zero, quer dizer que y é uma solução para h. Então, qualquer combinação linear de k soluções para EDOH também é solução de h. Qualquer combinação linear de soluções de h ainda vai ser uma solução para h, ok? Então, com isso em mente, a gente vai continuar levando esse resultado mais para frente, mas quando eu quiser me referir a esse resultado, eu vou simplesmente falar o princípio da superposição. O que diz mesmo o princípio da superposição para EDOs Hs? Ele fala assim, ó, qualquer combinação linear de soluções de H é uma solução de H. Qualquer combinação linear. Certo? Que consequências eu posso tirar, assim, digamos, mais interessantes desse teorema? Tem várias, mas duas aqui a gente pode apontar. A primeira delas é a seguinte, ó. Se y1 é uma solução para h, então a função cy1 também é uma solução para h. Não importa qual constante c eu colocar aqui na frente. Bom, isso devido ao seguinte fato. Se y é uma solução para h, c vezes y1 é uma combinação linear dela, tá bom? Então, de novo, segue do princípio da superposição. O item 2 aqui, na verdade, é uma propriedade de EDOs lineares homogêneas, tá? Dado uma EDO linear homogênea, que a gente sabe que tem essa caracterização, 1, 2, 3 mais A0 x e y igual a zero, essa aqui é a nossa EDOH. Esse item B simplesmente fala o seguinte, ó, a função nula é uma solução para H, ou seja, chamada de solução trivial. É fácil ver, né? Porque se eu pegar o zero e botar aqui e todas as derivadas da função nula vão ser zero. Então aqui vai ter zero, aqui vai ter zero, 0, 0, 0, e aqui vai ter zero também, o que fica óbvio que a identidade vale, tá bom? Então, dado uma solução, o múltiplo dela é solução devido ao fato do princípio da superposição. Mas ainda, a solução nula, a função nula é sempre uma solução para EDO linear. Ok. Prosseguindo então. Certo, então, por enquanto, o mais técnico que a gente viu aqui, o resultado mais importante é o princípio da superposição. Qualquer combinação linear de k soluções para uma EDO linear homogênea ainda é uma solução para essa EDO. Beleza. Aqui vem uma informação, na verdade, só um apontamento, né? Estamos interessados em determinar quando que n soluções, observe, isso é importante, quando que n soluções, y, y2, yn, para uma EDO linear H de ordem n, isso é importante também, em um intervalo i, são ali em i, tá? Quando que n soluções para EDOH de ordem n vai ser linearmente independente. E eu quero isso simplesmente para poder caracterizar a base das soluções, a base do espaço das soluções de H. Eu estou tentando ressaltar aqui a importância de linkar com aquela teoria de álgebra linear / geometria analítica, não sei onde vocês viram dependência e independência linear, mas se eu tenho independência linear,
né, um conjunto de N vetores linearmente independentes, então eles são a base para um espaço n-dimensional. Então aqui, levando em conta essa mesma ideia, se eu tenho funções linearmente independentes e cada uma delas for solução para DOH, eu vou ter a noção, vou ter algum conceito de que esse conjunto de funções vai servir como a base do espaço das soluções para esse DOH, tá bom? Então a gente vai focar nisso agora e tentar descrever um procedimento para isso. E justamente agora que vai entrar aquele procedimento prático, né? Se eu tenho N soluções para uma EDO linear homogênea, o que eu preciso fazer para garantir, para caracterizar a independência linear? Vai ficar fácil a partir de um certo objeto chamado Wronskiano, tá bom? Essa ferramenta, digamos assim, ela vai ser fundamental para a gente poder apontar quando um conjunto de N soluções vai ser linearmente independente, tá? De N funções, desculpa, essa ferramenta serve para a gente caracterizar a independência linear de N soluções para IDOs lineares homogêneas de ordem N. Observa que eu estou focando N soluções e N é a ordem da IDO, tá? Ordem da H, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos definir o que é o Wronskiano. Sejam y1, y2, yn, observa que eu tenho n funções definidas num certo intervalo i. Então primeiro a gente está só fixando n funções no intervalo i. Aqui é Wronskiano, tá bom? Não é Li. Wronski, no lugar desse L você bota um K. Aqui tá certo. O Wronskiano associado a essas funções em i é definido como sendo... O que é o Wronskiano? Então, o Wronskiano ele é definido como esse W, ele é avaliado, ele utiliza essas funções para ser calculado. E como que eu calculo ele? É o determinante, em vez de colocar det, eu vou usar barrinha só, tá? Porque barrinha quer dizer det. Quando você usa det, você utiliza essa... Como se chama isso aqui? Chaves, né? Não, isso aqui é o colchetes. Você usa os colchetes, ou enfim, chaves, enfim. Mas quando você usa só a barrinha, já quer dizer o det, tá bom? Então, observe o seguinte, ó. O que é o Wronskiano associado a essas funções? Você simplesmente vai escrever essa matriz. Ela vai ser uma matriz n por n. A primeira linha você vai simplesmente colocar as funções que você está analisando. yn. A segunda linha você bota a primeira derivada. Então, você precisa que essas funções tenham primeira derivada. yn'. A segunda linha, você vai precisar da segunda derivada. y1, duas linhas. y2, duas linhas, e assim por diante. Na enésima linha, você vai utilizar... Não vai dar para eu colocar aqui, mas vai ficar muito pequeno. Então, não vou colocar. Vamos utilizar aqui, ó. Na última linha, você vai utilizar as derivadas de ordem n-1, tá? Essa matriz, ela é n por n. Então, primeira linha, entram as funções. Segunda linha, a primeira derivada dessas funções. A enésima linha, a derivada de ordem n-1. Note que aqui a gente pode entender como sendo a derivada de ordem 0, tá? A derivada de ordem 0 de uma função é ela mesma, tá bom? Então, o Wronskiano, se a gente falar Wronskiano de um conjunto de funções, é eu montar essa matriz e calcular o determinante dela, tá? A gente vai ver que essa ferramenta vai ser fundamental para a gente apontar a independência linear. Vamos lá. Critério para independência linear de soluções. Vamos lá. É agora que vem a ferramenta principal dessa aula tá sendo caracterizada aqui, está sendo descrita nesse slide, tá bom? Ó. Sejam N soluções para EDOH. Então, vamos lembrar o que é EDOH. A EDOH é essa EDO linear genérica de ordem N. Vou botar mais um termo aqui. yn-1 mais 3 mais a0 xy igual a 0, porque é homogêneo. É o que a gente está chamando de EDOH. Então, suponha que você tenha N soluções para esse EDOH. A gente está num contexto bem geral aqui. Então, quer dizer o seguinte, que se eu pegar y1, se y1 é uma solução para esse EDOH, quer dizer que se eu botar 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, substituir em todo mundo 1, né? Quer dizer que a igualdade vale. Quer dizer agora, então quer dizer que se eu trocar 1 por 2, agora eu vou escrever por cima, ainda vale a igualdade. E assim por diante até eu trocar esse cara por n, tá bom?
Agora deixa eu apagar esse negócio aqui, para não ficar ruim. Apaguei, agora para aqui. Volto aqui na caneta. Ok. Então tá. Então isso quer dizer que y1, y2, yn são soluções de H. Então, suponho que por algum motivo eu tenho uma EDO linear homogênea dada e por algum motivo eu tenho essas n soluções para esse EDO, todas definidas no mesmo intervalo i. Agora veja bem, estas soluções serão ali no intervalo i, se e somente se o Wronskiano associado a elas é diferente de zero para todo x nesse intervalo. O que é o Wronskiano mesmo? É a gente calcular aquela matriz, o determinante da matriz yn em que, vamos agora vai caber. Quer dizer que, ó, a primeira linha é y1. Observe que tudo aqui depende de x, tá? Lá estava omitindo, a gente costuma omitir o x só para não dar tanto espaço, tá bom? Mas, ó, a primeira linha vão ser as funções, a segunda linha as derivadas de ordem 1, a terceira linha derivada de ordem 2, e a última linha, deixa eu só fazer isso aqui, 1, 2, 3, e a última linha, a derivada de ordem n-1. Derivada de ordem n-1. Isso aqui é um n, tá? Então, tá falando o seguinte, ó. Um conjunto de n soluções para uma EDO linear homogênea de ordem n no intervalo i vai ser linearmente independente nesse intervalo se esse Wronskiano for diferente de zero para todo x no intervalo i. Tá? Então, você vai simplesmente substituir as funções aqui nessa matriz, calcular o determinante, e se a conta deu diferente de zero, você já conclui. Existe independência, a independência linear das soluções, e aí a gente vai tirar algumas conclusões desse fato, tá bom? Então, critério para independência linear, o que ele diz pra gente? Quando eu olho para uma EDO linear homogênea de ordem n, e eu tenho n soluções, todas definidas nesse intervalo i, eu vou dizer que esse conjunto é linearmente independente, y1, yn é Li em I, se e somente se o Wronskiano associado for diferente de zero para todo x em I, tá bom? Dado um conjunto linearmente independente de soluções para uma EDO linear homogênea, então o Wronskiano vai ser diferente de zero, tá? E se o Wronskiano for diferente de zero, a gente já conclui também que o conjunto dessas soluções vai ser linearmente independente, tá bom? Novamente, aqui a gente está apresentando agora um critério que já dá pra gente, já ajuda a gente a dizer se tem independência linear de soluções de uma EDO. Então, aplicando isso aqui, sai de uma vez. Então, toda aquela teoria que a gente acabou de ver lá atrás sobre dependência e independência linear, se resume a aplicar esse procedimento prático aqui, tá? Monta a matriz, calcula o determinante das funções que foram dadas e você vai poder inferir se você tem a independência linear ou não, tá bom? Se a gente tem independência linear desse conjunto de soluções para EDOH, então a gente dá um nome a esse conjunto, que é chamado de conjunto fundamental. O que é um conjunto fundamental de soluções? Suponha que você tem n soluções, não importa, você tem n soluções linearmente independentes para aquela EDOH. Então, novamente, a gente está lá com a EDOH, a gente está estudando essas EDOs aqui, EDOs lineares homogêneas de ordem n. Deixa eu fiz m ali. De ordem n. Eita, de ordem n. Então, aqui é o n-1, yn-1, mais 1, 2, 3, mais a0 de x, y igual a 0. Essa é a EDOH. Suponha que se y1, 1, 2, 3, yn, vou escrever assim, ó, é Li em I, tá? Esse conjunto é um conjunto linearmente independente
de soluções para H. Então, você tem a EDO linear homogênea de ordem N, você tem um conjunto linearmente independente de soluções para H. Então, é só o nome que a gente vai dar. Ó. Então, esse conjunto linearmente independente é chamado de conjunto fundamental. Então, YN é chamado de conjunto fundamental no intervalo I de soluções para H. Então, o que é um conjunto fundamental de soluções para uma EDO? Tá? O conjunto fundamental de soluções para uma EDO H, para uma EDO linear homogênea de ordem N, nada mais é do que um conjunto de N soluções que é linearmente independente. Novamente, um conjunto fundamental de soluções para EDO linear H, que é uma EDO linear de ordem N, nada mais é do que um conjunto linearmente independente de N soluções. Tá? É meio redundante falar de N soluções, mas enfim, só estou ressaltando. Tá bom? Um conjunto fundamental de soluções é um conjunto linearmente independente de soluções. Okay? A gente está falando de EDOs lineares homogêneas, só ressaltando. Então, essa é a parte teórica que a gente está falando aqui, ela é um pouquinho mais pesada. Vamos continuar mais um pouquinho. E agora a gente consegue, por fim, caracterizar as soluções de H. Eu consigo dar cara de todas as soluções de H. Como? Vamos caracterizar as soluções de H agora. Estava tomando água. Vamos lá. Caracterização de soluções de H. Quer dizer que agora a gente consegue descrever toda e qualquer solução de H e vocês vão ver que a gente faz isso com base no conjunto fundamental. Então vamos lá. Ó. Sejam Y1, Y2, Yn. Então eu tenho N soluções linearmente independentes para EDOH. Então suponha aqui, dado uma EDO. Dada a EDOH, vamos escrever de novo, não custa. Dada a EDOH, vou pular aquele termo segundo ali, já escrevi isso aqui direto. Dada a EDOH, essa é a famosa EDOH que a gente está trabalhando. Dada a EDOH, se eu tenho N soluções linearmente independentes para essa EDO no intervalo I, ou seja, se eu tenho um CF, um conjunto fundamental em I para H, foi o que a gente definiu no slide anterior, então toda solução Y de H pode ser escrita como uma combinação linear das funções do conjunto fundamental. Ou seja, existem constantes C1, C2 e Cn, tais que você consegue reescrever aquela solução Y como uma combinação linear dos caras do conjunto fundamental. O que está sendo falado aqui é o seguinte, ó. Olha para esse EDOH e suponha que você tem um conjunto fundamental Y1, Y2, 1, 2, 3, YN, CF em I para H. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho a EDO linear homogênea. E o que mais eu tenho? Eu tenho um conjunto fundamental de soluções para EDOH. O que é um conjunto fundamental de soluções mesmo? Nada mais é do que um conjunto linearmente independente de soluções para H. Foi o que a gente viu lá atrás. A caracterização aqui está dizendo assim para a gente, ó. Se eu tenho um conjunto fundamental de soluções, não importa qual solução eu for lá e obter para essa EDO linear H. Quer dizer que ela pode ser escrita como uma combinação linear desses caras aqui. Tá bom? Ou seja, se W é uma solução em I para H, então o que acontece? Quer dizer que a W de X pode ser escrita como uma combinação linear desses caras do conjunto fundamental. Ou seja, então eu posso escrever assim, ó. Eu vou trocar eu estou trocando Y por W, tá? E vou trocar essas constantezinhas C1, C2, Cn por outras, por D, por exemplo. Então, vale essa igualdade aqui, ó. D1, Y1 de X, mais D2, Y2 de X, mais assim por diante, dn, yn de x, para alguma n-upla de constantes d1, d2, dn não todas nulas, tá bom? Supondo que a w seja não nula no caso, né? Então, basicamente é isso. Toda vez que, nessas condições, né, dado uma EDO linear homogênea,
e dado um conjunto fundamental, toda vez que eu obter alguma solução para esse EDO linear H, essa nova solução que eu obtive, ela sempre vai poder ser escrita como uma combinação linear dos caras do conjunto fundamental. Uma vez que eu tenho o conjunto fundamental, eu sempre consigo escrever toda e qualquer outra solução com uma combinação linear desses caras do conjunto fundamental. É basicamente isso que está sendo falado, é a caracterização. E aqui vem aquela noção novamente da independência linear e de espaços vetoriais de base, no seguinte sentido, né? Ó, quando eu tenho espaço vetorial e tenho uma base para esse espaço vetorial, quando eu falar espaço vetorial, você pode pensar no espaço das soluções de H. E quando eu falar base, eu posso pensar no conjunto linearmente independente, ou seja, no CF. Quando eu pego um elemento desse espaço, ou seja, quando eu pego uma solução qualquer, essa solução pode ser sempre escrita, vai poder ser escrita como uma combinação linear dos caras da base. E os caras da base, a base no caso, é o conjunto fundamental. Ou seja, existem constantes D1, D2, Dn que fazem essa igualdade ser verdadeira para todo x pertencente ao intervalo i, tá bom? Então tá, conjunto fundamental nada mais é do que a base, a gente está entendendo aqui, né? Que o conjunto fundamental vai ser a base do espaço das soluções da EDOH, certo? Então, mais uma nomenclatura aqui, eu acho que agora a gente vai acabar as nomenclaturas para esse tópico, que agora vem o que é a solução geral, tá? E solução geral, ela nada mais é do que um nome que vem do desencadeamento de tudo isso que a gente foi introduzindo. Fica vendo, ó. Se eu tenho N soluções linearmente independentes para EDOH, num intervalo I, ou seja, se eu tenho um CF, né? Se a gente tem um conjunto fundamental I para H, então a solução geral, o que é solução geral? Nada mais é do que essa combinação linear genérica aqui dos caras da base, ó. Então, o que está sendo falado é o seguinte, ó, novamente, suponha que eu tenho uma EDO linear, a famosa H, 2, 3, mais A0 de xy igual a 0, essa é a nossa H. Suponha que me é dada a EDO linear homogênea e suponha também que por algum motivo eu tenho lá um conjunto fundamental de soluções. Yn é Yn CF em I para H. O que é um CF mesmo? É um conjunto fundamental de soluções no intervalo I para H. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um conjunto linearmente independente de soluções para H. Como que eu calculo a independência linear? Via Wronskiano. Fácil, né? Conjunto fundamental quer dizer que é linearmente independente. A independência linear de soluções quer dizer que o Wronskiano é diferente de zero. Perfeito. Então vamos lá agora definir e entender o que é solução geral. Bom, se eu tenho um conjunto fundamental de soluções, a solução geral de H nada mais é do que a combinação linear genérica dos elementos do conjunto fundamental. Ou seja, ó, C1 y de x mais C2 y2 de x mais 1, 2, 3 mais Cn yn de x para x pertencente a i. Isso aqui é a solução geral, onde C1, C2, Cn são constantes reais quaisquer, você escolhe do jeito que você quiser. E esses y1, y2, yn são os caras do conjunto fundamental, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, considere esse EDO e considere esse conjunto linearmente independente de soluções, que portanto vai ser um CF. Descreva a solução geral. Você simplesmente vai considerar constantes quaisquer, vai colocar C1, C2, Cn, entendendo que pode ser qualquer número real, e aqui você vai substituir os valores, a cara das funções do conjunto fundamental. Já a gente vai ver exemplos mais práticos, mais diretos, mais concretos de todas as situações que a gente está descrevendo. Inclusive, a gente vai conseguir descrever um procedimento mais prático para aplicar toda a teoria da aula de hoje, tá bom? Mas a aula de hoje era a ideia de descrever a teoria com um pouco mais de cuidado. Tá bom? Beleza, então aqui a gente encerra o que seria o tópico da aula, a parte teórica, tá? Acho que deu para descrever relativamente bem o que eu queria apresentar na aula. A minha ideia é fazer mais 2 vídeos, ou seja, o próximo descrevendo
exemplos e um outro, né? Não vou fazer só isso, eu vou tentar fazer todos no próximo slides, tá? Desculpa, no próximo vídeo, tá bom? E ainda eu vou tentar fazer um vídeo com um resumo dessa matéria, sabe? Deixar bem mais enxuto, falar assim, ó, transformar num procedimento prático de fato, tá bom? Então esse primeiro vídeo foi de teoria, um vídeo teórico preliminar da teoria das soluções das EDOs lineares homogêneas, tá bom? E o próximo vídeo eu quero colocar exemplos e um outro vídeo eu quero tentar colocar um resumo da matéria. Beleza, pessoal? Então é isso e até o próximo vídeo. Até mais!